Boa noite. Esta é a gravação da aula do dia 15 de junho de 2020. É uma aula virtual do curso do Livro dos Espíritos, primeiro ano, do Centro Espírita Semente de Luz, e nós ainda estamos na pandemia. A nossa irmã Denise vai fazer a prece. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai, pedindo a Ele que continue nos protegendo de todos os males, principalmente desse vírus que está fazendo tantas vítimas, e também que a gente possa receber hoje uma orientação nesses estudos que a gente vem fazendo ao longo desses meses e que acrescente na nossa evolução espiritual aqui na Terra. Vamos fazer um Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso Santificado nome, seja o vosso nome, venha a venha a nós o nós vosso o vosso reino, reino, seja feita a vossa seja feita a vontade, vossa vontade, assim na terra assim como na no céu. terra como nos céus. O pão O nosso pão de cada nosso de dia cada nos dia, dai hoje, perdoai as nossas perdoai as ofensas, nossas ofensas, assim como assim nós como nós perdoamos. perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas Assim, livrai-nos de todo o mal. de todo mal. Amém. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, Cristina. O Walter vai fazer a Boa leitura noite. do Evangelho. E assim, Pai, envolvido por esta prece, pela luz que nos envolve, recebemos de Ti, Pai, a mensagem desta noite através do Evangelho segundo o Espiritismo. Os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creias que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Nem assim como crê falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, desprova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que as retira, quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inaliável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem cargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção, ou de maus exemplos, recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-lo ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor, ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste desta autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos ou da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte, eu te confiei os fracos, para os sustentar
e os ajudar a subir até mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada institui diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se obedece hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como estiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado, e não menos sagrado. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, ou que as faltas de uns não autorizam as faltas dos outros. Se sofre a sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir, a seu turno, os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição, não na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar, como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como queria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso, mesmo é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunerar e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá. Sua fé é a certeza de que todos os desvios do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. François Nicolas, Paris, 1863. E assim, Pai, agradecemos por esta mensagem desta noite, onde nos ensina também, Pai, a lei da plantação. O que plantamos, colhemos. Se nos foi dado o cargo de chefe, devemos saber, Pai, trabalhar com muito cuidado, porque o que fazemos, seremos recompensados. Se fizermos o bem, seremos recompensados com o bem. Se fizermos com o mal, seremos recompensados com o mal. E assim, Pai, agradecemos por mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Walter. Sim. Então vamos lá. Vamos para a nossa tela. Estão vendo a tela? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Estão vendo a tela ou não? Não, Sim, boa sim, noite, não estou vendo não, professor. Agora estou vendo a Denise. Não estou vendo a tela, não. Eu estou vendo você só. Não apareceu a tela? É só tá o senhor, professor. Não. Não, eu também não compartilhei. Eu sou novinho, eu aprendo. Sou novinho, eu aprendo. Então, Agora sim. assim. Então, Sim. vamos lá. 344. Isso. A união da alma e do corpo. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, e cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus.
Nós já falamos sobre essa união aqui. Eu me lembro que na época a Isid, ela comentou a respeito de quando está na formação do corpo, que o perispírito ele vai se unindo célula a célula, perispírito do encarnante, vai se unindo as células que estão sendo formadas no corpo do embrião. Mas, definitivamente, ele assume o corpo no momento do nascimento, no momento em que ele vem à luz, né? que ele vê a luz, o Fiat Lux, que é dito nos cânones da religião católica. Esse corpo, ele é destinado para aquele ser. Se durante a gestação o espírito desistir do corpo, não poderá um outro espírito tomar posse desse corpo. Então acaba sendo um natimorto essa gestação. Tudo bem? (345) É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que está destinado? Eu acho que adiantei um pouco, né? É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. (346) Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. 346A. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Isso quando é um aborto espontâneo, né? Pode ser que o aborto seja provocado ou pela mãe, ou por alguém, alguma agressão que façam para a mãe, pode provocar o aborto. 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Sabe o espírito previamente que o corpo da sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. 349. Quando falha, por qualquer causa, a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Pergunta se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejar que outra fosse ela, sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. E quando isso acontece, que recorre ao suicídio. 351.
No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Mais ou menos conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, e o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem. Logo que entra na vida, essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. (352) Imediatamente ao nascer, recobre o espírito a plenitude das suas faculdades? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte. Pode falar, Walter. Disseu, tá me escutando? Walter? O meu tá falhando. Então. Tá me escutando? Tá falhando? Eu tô. Tá me escutando? Pode falar, Walter. Eu estou, você não está me ouvindo? Ele não está te ouvindo, Dirceu, pelo visto. Então deve ser falha lá com ele, né? Vocês estão ouvindo? Então é isso que eu estou perguntando, se é comigo aqui ou é com... Eu estou ouvindo os dois, vou ver se é a o meu Cristina fone, então. também. Eu estou ouvindo todos também. Walter. Então tá bom, então vou ver se é a minha. Oi? Reseta. Isso, reseta, volta. Vou ver se é meu fone, pode então. ser a sua ligação. Tá ok. Tá bom. Então, ele fechou o microfone. Para ver se ele saiu. Professor, enquanto ele vê o probleminha dele aí, eu queria perguntar uma coisa. Por exemplo, eu tive um... O senhor está me ouvindo? Estou. Então, eu tive um bebê, natimorto no caso, né, e no 8º mês de gestação, ele morreu ainda dentro da minha barriga. Então, pelo que eu entendi aí, isso pode ser uma prova para os pais, e pode ser também um espírito que recuou, é isso? Isso mesmo. Ah, tá. Tá bom, então. Sofreu muito? Muito. Era o primeiro filho, foi bem planejado, bem querido, mas o que me alivia, assim, é que ele foi bem amado, bem esperado. Então, acho que a minha parte, assim, eu fiz bem. Aí, isso já faz 21 anos. E hoje eu consigo até falar no assunto, mas foi bem difícil. Eu já tenho outro filho agora, né? Mas foi bem difícil mesmo. Essa pergunta é de fazer, se você teve outro. Tive. Pode ser que ele tenha recuado, tá? Que ele tenha... Pode ser que tenha sido uma prova para vocês. Sim. Pode ser que tenha sido um problema material, entendeu? Então, existem muitas hipóteses. A gente não pode se apegar a um. Ele fisicamente, assim, pelo menos não tinha nada. Foi o cordão que enrolou nele, sabe? E ele ficou sem oxigênio. Mas tá bom, é só para saber as alternativas aí. Obrigada. Dirceu, independente da época, os pais sofrem. Porque eu também perdi meu primeiro bebê, mas eu estava de 2 meses e meio. Então, assim, você não via sexo, não via nada. 2 meses e meio, mas ele já tinha batida de coração, entendeu? Sim. Então, assim, a gente sofre independente do período da gestação. Hoje, ela, sei lá, estaria com 25 anos. Hoje eu tenho mais 2 filhos, entendeu? Mas a gente nunca esquece, nem eu, nem meu marido. A gente nunca esquece desse primeiro bebê. É uma coisa impressionante.
E na época disseram isso também. Na época foi dito que, vai ver, ele se arrependeu. Isso acontece. Então, sei lá. São muitas hipóteses, tá? Então, às vezes até fisicamente houve um problema físico. Não foi nem para castigar vocês, nem para uma desistência daquele espírito. Foi um problema físico. Então, a gente não pode dizer que existe uma receita de bolo. Se aconteceu isso, provavelmente tenha sido isso. Não, são muitas hipóteses, tá? E como você disse, a gente, quando você cria aquela expectativa, principalmente se for o primeiro filho, né? A gente tem aquela expectativa, aquela ansiedade, né? E não importa quando você perde a criança, você perdeu, é um filho. Embora não tenha nascido, você nem saiba que sexo que ele teria, mas era um filho, né? Então, toda a sua esperança, aí vem o medo de não poder ter outro, aí vem uma série de coisas, né? Então, daí para frente. Eu imagino, graças a Deus, não passamos por esse problema. Eu não sei se eu já comentei com vocês, eu tenho 3 filhos. Meus 3 filhos, antes que minha mulher soubesse que ela estava grávida, eu falava para ela que ela estava grávida. Os 3 eu acertei, falava, você está grávida. Os 3 filhos. Então, para vocês terem uma ideia, eu chegava do trabalho, ficava brincando com os 3. Acontecia isso daí. Eu tocava na barriga dela e vinha aquele, você fala, parece o cotovelo, o pezinho, o negócio que lá para cá, né? Pezinho. Batia de um lado, batia do outro, e a criança respondia. Então, as 3 gravidezes, eu brincava com eles já desde a barriga, eu brincava muito com eles. Então, os 3 foram, graças a Deus, não tivemos nenhum problema de gravidez, de perder. Quando programamos, tudo deu certo para a gente. Então, é uma situação que vocês vivenciaram que, infelizmente, que graças a Deus eu não vivenciei, né? E eu não saberia nem me colocar no lugar de vocês que aconteceu. Algum tempo atrás, o pessoal vinha falar, meu pai e minha mãe estão vivos, né? Então, não sei o que é perder um ente querido. Meus filhos estão vivos, então um ente muito próximo assim. Perdi amigos, perdi parentes, mas não é a mesma coisa, né? Então, como é que eu vou falar para a pessoa a perda de um pai, a perda de uma mãe? Hoje não, hoje já sei o que é, né? Então, mas são coisas da vida. São. No momento certo, você vai ter uma explicação para tudo isso. Com certeza. Bem? Então, vamos lá, vamos seguir. Walter, está ouvindo? Sim, vamos embora. Então, vamos lá. 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades. Pode continuar, estou escutando. Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. – 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. 355. Há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso?
Frequentemente, isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Então, olha, para vocês duas que comentaram a respeito da perla, né? Pode ser que seja um castigo para o espírito que ia reencarnar, tá? Então, tem essa possibilidade também. 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças então, só vêm por seus pais. 356A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Aqui seria muito aquele caso dos anencéfalos, né? Se bem que tem um anencéfalo aí que viveu mais de 8 meses. Eu não sei se vocês sabem, quando constata-se que a criança não tem cérebro, que é o anencéfalo, é um dos motivos que a mãe pode fazer o aborto. A lei aqui do Brasil permite isso. Mas algumas levam, inclusive, a termo esse nascimento. Houve mães que levaram a termo, inclusive pensando em que essa criança, como ela nasceria natimorta, que alguns órgãos dela poderiam ser, inclusive, doados para um outro ser. E houve esse caso aí da criança que não tinha cérebro, mas viveu quase que 8 meses. Então, é um caso muito raro, né? Aí, tem espírito? Com certeza tem espírito, senão ele não estaria vivo. 356b. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? E seria ela, se assim não acontecesse, não seria um ser humano. – 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Então, essa pergunta aqui é muito interessante, porque os espíritos respondem claramente, né? Entre a vida da mãe e a vida da criança, se a gravidez põe em risco a vida da mãe, então é preferível que se sacrifique, que se faça o aborto da criança para poder salvar a da mãe, que já é um espírito encarnado, já tem uma identidade, né? Ao passo que aquele ser que estava no nascituro, ele ainda não tem uma identidade. Uma vez eu fui numa reunião na cidade de Assis, e na época estava lá o Perry. O Perry, ele era presidente da USE na época, e veio a ser presidente da Federação Espírita Brasileira, depois disso. E ele estava defendendo, na época, tinha uma campanha muito forte das entidades religiosas, todas elas, né, contra o aborto. E ele defendia que não podia fazer aborto em hipótese alguma, não sei o quê. Teve uma senhora que levantou e começou a citar de cabeça todas essas perguntas aqui. O pé fala: você está repetindo o que os católicos estão falando, mas você esquece que no livro dos Espíritos, a pergunta 359 fala isso, a pergunta não sei o quê, fala isso. Tem umas 4 perguntas aqui no livro que falam a respeito justamente desse caso aqui. É preferível que o ser já existente, o indivíduo já existente, ele seja preservado
em detrimento daquele que está a caminho. (360) Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, uma vez que, se não completaram, é que assim o quis o Criador? Tudo ocorre segundo seus desígnios, e a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Então, aqui eles deixam muito claro que, mesmo que a mãe tenha tentado provocar um aborto, se não for da vontade de Deus, o aborto não ocorre. E se ela tem sucesso no aborto, foi porque o Criador também permitiu. Então, em relação à união da alma e do corpo, esse capítulo aqui acaba nesse momento. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Perguntas? Nenhuma pergunta? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Vamos lá. Então, já... Professor. Bem. Desculpa. Disseu, é o falso. Eu não estou conseguindo assistir a aula direito. Está falhando muito e está travando a minha tela. Eu vou pegar depois pelo YouTube, tá? Tá ok. Então, está travando a tela fica travada. Infelizmente deve ser a internet. Deve ser. Tá vendo? Você falou, eu não consigo. Só entra. Você começa a falar, depois para, depois entra, depois para e a tela trava. Eu vou pegar pelo YouTube, tá? Né? Boa aula para vocês, ficam com Deus. Tá ok. Tá picotando muito. Obrigado, viu, Walter? Tá bom? Boa aula para vocês. Fica com Deus, todo mundo, tá? Vocês também. Tchau. Você também. Professor, eu ia falar que também existe, nesse caso que falam que tem que salvar a mãe, né? O ser que já existe. Mas tem muitas mães que morrem no parto, né? E aí fica o neném. Principalmente com eclâmpsia, né? Com pressão alta. Aí também é uma outra questão, né? Isso daí é o que nós acabamos de ler ali, né? Nada acontece sem que seja um desígnio do Criador, né? É verdade. Aí é prova para quem ficou, né? Para o pai, é prova para aquela criança que vai ser criada assim, a mãe. Então, nunca sabemos realmente o que é. Eu tive um exemplo. Quando eu era criança, a gente fazia reunião mediúnica em casa. Não era sempre na mesma casa, a gente ia alternando as casas. Era um grupo e a gente ia alternando. E teve uma vez, tem um cunhado de um primo meu que era ginecologista. Até foi ele quem fez os 2 primeiros partos da minha mulher. E a esposa dele não ficava grávida. E ele acabou vindo participar desse nosso grupo de mediúnico ali, né? E um dia ele estava perguntando, um espírito estava fazendo um comentário lá, ele estava perguntando que ele conhecia toda a ciência, não sei o que e tal, como é que ele não conseguia fazer com que a esposa dele ficasse grávida. Tem alguém que está com o microfone aberto, está dando microfonia para mim. Desculpa, Dirceu, vou desligar. Isso. Então, ele perguntou para o espírito, e o espírito falou, bom, você é médico do corpo, e nós somos médicos da alma, né? Mas para tudo existe uma explicação. Aí, passado alguns dias, e ele permaneceu ainda lá, ele e a esposa vinham bastante na nossa reunião, foram persistentes, aí um dia veio uma mensagem para ele. Bom, você é médico do corpo. Se você nos prometer que um dia por semana você vai atender de graça, nós podemos conceder
para você a graça de você ter um filho, mas a troca é essa que estamos fazendo com você. E ele acabou aceitando. Aí veio a explicação por que a esposa não ficava grávida. Segundo os espíritos, nesse dia a esposa não estava, tá? Segundo os espíritos, na sua última encarnação, ela havia feito vários abortos. Então, era um castigo para ela. E foi interessante, porque ele realmente começou a atender um dia de graça, toda terça-feira ele atendia de graça, tanto assim que, quando a gente apareceu no consultório dele, por primeira vez, a pessoa avisava: olha, se o senhor não puder pagar a consulta, venha às terças-feiras. Ele atende de graça. Agora, se o senhor que puder pagar e quiser pagar, venha nos outros dias, que aí é normal. Para vocês terem uma ideia, 18 anos depois, nasceu um segundo filho dele. Mas durante 18 anos eles só tiveram um filho. Foi bem interessante esse caso aí. Foi uma coisa que, como a gente estava no grupo ali, acabamos ouvindo o que o Espírito acabou falando para ele, né? Então, tem muitos casos por que a mãe não consegue engravidar, ou às vezes é culpa do próprio pai, e assim por diante. Então, vamos dar seguimento. Agora o tema é faculdades morais e intelectuais do homem. Coisinha fácil, né? 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. É bem interessante isso aqui, porque quanto mais adiantado o espírito, no momento do reencarne, ele não tem aquele sono. Se ele for um espírito adiantado, tem um livro que se chama Francisco de Assis. E eu não sei se vocês sabem, Francisco de Assis é a reencarnação de João o Evangelista, né? Ele, durante todo o tempo em que a mãe estava gestando o corpo que estava destinado a ele ficou, ele e outros espíritos, porque não encarnou apenas Francisco de Assis, encarnaram mais ou menos 150 espíritos que vieram para ajudá-lo na sua obra. Eles ficaram fazendo uma limpeza naquela região toda lá, para que ele pudesse desenvolver todo aquele trabalho que ele fez, toda a congregação que ele acabou, a irmandade que ele acabou criando, o desapego às coisas materiais, né? Então, para que ele tivesse sucesso, ele acabou fazendo uma limpeza nos obsessores que tinham na região. Até tem uma passagem muito interessante de um obsessor muito forte que tinha ali, e ele acaba descobrindo que a revolta desse espírito era porque a filha tinha sido estuprada, coisas que aconteciam naquelas eras mais, bom, ainda hoje tem, mas naquelas eras mais remotas era bem comum acontecer isso daí, principalmente quando tomava uma cidade, matava-se todos os homens, né, todos os capazes de pegarem arma contra eles, e era comum o estupro de mulheres, roubarem as mulheres e assim por diante. E esse espírito era revoltado porque a filha dele havia sido estuprada e morta por alguém, então ele ficava se vingando, ele estava no mal. O que o Francisco faz? Ele vai buscar a filha dele, traz e acaba convencendo o pai. Foi quando ele conseguiu tirar não só aquele obsessor, mas toda a legião que ele comandava ali naquela região. E graças a isso ele conseguiu desenvolver o seu trabalho completamente, né? 361A. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, o que chamais demônios. E isso realmente não existe, né? É um espírito que está ainda em fase de melhoramento. Não chegou ao ponto ideal, que é o nosso caso aqui nesse planeta, né? Temos muitos passos para chegar a um ideal aí de um espírito de bem, um espírito elevado.
362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desassissados e livianos? Isso aí ia ter pego essa palavra, hein? Tem muito S nessa palavra. São indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Bom, aqui eu acredito que são espíritos baixos, né? Aqueles da 10ª categoria que já estudamos anteriormente. 363. Tem os espíritos paixões de que não partilham a humanidade? Não, que de outro modo vos teriam comunicado. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em modalidade. O que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhecereis que é absurda a pergunta, né? O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria, e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas, e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam um efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo, se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a este respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiverem na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram que fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar quantos os sons. De semelhante sistema decorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou o teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade, e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade. Deixa eu ver se entrou alguém, porque fez um... Então não vou ver. Bom, sobre o capítulo anterior, né?
Já em outras perguntas, já foi nos dito que para a gente ser um espírito perfeito, a gente tem que ser perfeito em tudo. Então, a gente tem que ser perfeito nas ciências, a gente tem que ser perfeito na parte moral, a gente tem que ser perfeito no amor ao próximo e assim por diante. Então, nós temos que ter perfeição em tudo. Alguns, infelizmente, só desenvolvem uma parte científica, né, a parte da inteligência, mas não desenvolvem a parte moral. Então, são pessoas que fazem qualquer coisa para ganhar dinheiro. Não importa se eles terão que pisar na cabeça do próximo para que eles possam subir um pouco mais. Esse tipo de espírito ainda tem muito o que desenvolver, principalmente na parte moral e no respeito ao próximo, no respeito a todos os espíritos que estão próximos da gente. Então, vamos lá. Agora, a influência do organismo. Unindo seu corpo, o espírito se identifica com a matéria. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. 368A. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco ou é a livre radiação da luz? É, como um vidro muito opaco. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Realmente, se a gente entrar no mangue ali, vai ficar bem retido, né? 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à sua execução. A influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. Então, não é porque a pessoa não tem uma evolução moral que ela vai ter os seus órgãos danificados, né? Uma coisa não leva a outra. Então, é o que eles estão dizendo aqui. A gente não confundir o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. 370A. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, e pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, e mais ou menos lhe cerceia o exercício das suas faculdades. Encarnando, traz o espírito certas predisposições, e, se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, fora admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que, sem esses órgãos,
não teriam sido gênios, e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Bom esse exemplo, né? Alguma pergunta? Parece que tem alguém querendo entrar. Agora é um tema escabroso. Idiotismo e loucura. 371. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supones, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar. Mudo, não é mundo, não. O mudo sofre impossibilidade de falar. 372. Que objetivo visa a providência, criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimenta e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Gente, eu vou precisar pegar uma água, que minha voz já está começando a falhar. A. 372A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente, um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Importa se distingue o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos e, não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade,
a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. 373 lá. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo, quando dele abusa o homem. Aí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram em uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tornem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e dos olhos do cego. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. 375. Qual, na loucura, a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem, no que desses dependam, sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo e etc. Imagina agora que seja o órgão que preside às manifestações da inteligência o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente. E fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. 375A. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência e que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda impressão material? Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde procurar na morte o meio de quebrar seus grilhões. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente, por algum tempo, da perturbação em que o lançara o sono. 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito, e, como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento, depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que àquele o prendiam. Uma vez, eu ouvi uma palestra
A pessoa fez uma analogia muito interessante nesse desligar aqui do espírito logo depois da morte. Então ele comparou: se a gente faz uma viagem muito longa à noite no carro, se a gente está dirigindo ou está ali na frente, né? Quando a gente chega da viagem no meio da madrugada e vai deitar, quando você deita, você fica vendo aquela estrada o tempo inteiro. É mais ou menos isso que acontece com o espírito quando ele se desliga do corpo, né? Ele ainda fica vendo todos aqueles acontecimentos que passaram há pouco tempo. Só depois de algum tempo é que ele vai conseguir se desligar completamente da sua última existência. Alguma pergunta sobre o capítulo anterior? Eu vou assumir que vocês não falaram nada, que ninguém tem dúvida, tá? Não tenho não, professor. Então tá bom. Então vamos falar sobre a infância. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre a loucura e vamos dizer, quando ele fala ali do idiotismo, que seja a síndrome de Down, né? Que são duas coisas bem distintas. A loucura, às vezes a pessoa nasce íntegra e com o tempo ela acaba ficando louca. É muito comum esse tipo de loucura ser ocasionado por obsessores. Então, a pessoa acaba sendo, em todos os momentos, dormindo ou acordada, atacada por esses obsessores que as fazem lembrar das suas faltas passadas. E a loucura seria uma forma dela acabar negando tudo isso, dela se manter ao largo, né? Ficar longe dessa lembrança. Já no caso da síndrome de Down, seria um problema genético, né? Que acaba afetando todo o conjunto. É muito comum esses nossos irmãos que têm o Down, que eles se destaquem em um item, né? Então, a nossa inteligência ela é analisada por vários aspectos. A maioria das pessoas que têm a síndrome de Down, elas têm essa parte de artística, né? Muito forte. Eles não têm aqueles grilhões que a gente tem, às vezes, eu tenho vergonha de fazer tal coisa, eu tenho vergonha de não sei o quê. Na maioria das pessoas que têm Down, elas não têm essa vergonha que a gente tem. Então, eles acabam fazendo tudo e se destacam, geralmente, nessa parte de artes, nessa parte da parte artística, né? Se bem que existem alguns casos, por exemplo, tem uma pessoa com síndrome de Down que era um exímio matemático. Então ele fazia cálculos que hoje a gente só consegue fazer às vezes até com um computador, que nem calculador é possível fazer, ele fazia cálculo de cabeça. São raros que apareçam esse tipo de evidência que tem aquele Down, né? Que ele se dedicou principalmente à parte matemática, mas podem existir. O que acontece principalmente com quem tem a síndrome de Down? Normalmente, em outras existências, eles abusaram muito da parte intelectual. Então, poderiam ser exímios gênios, mas, como eu disse anteriormente, são pessoas que se dedicaram a gênios em relação à ciência, tá? Eles se dedicaram à parte científica, mas a parte moral eles não desenvolveram. Então, abusaram dessa parte, dessa inteligência que eles tinham, e com isso daí eles voltam aqui privados daquilo que seria o seu melhor órgão, que seria a inteligência. Eles são privados disso durante algum tempo, né, que é durante a existência que eles passarem aqui. Existem alguns livros que falam a respeito da síndrome de Down. Tem um que, se eu não me engano, o título é Por que eu fui um débil mental? Acho que o termo que ele usou foi esse termo. E é interessante que quando ele está dormindo, quando o corpo está dormindo, que o espírito se liberta, o espírito
tem todas as faculdades, né? E ele sabe que aquele corpo, para ele, é uma prisão. Então, ele tem plena consciência disso. Tem mais 3 livros, agora eu não lembro os títulos deles, mas tem um que fala a respeito, principalmente dos pais, desses seres que têm síndrome de Down, que não são pais, são pais especiais. Eles passam, inclusive, por um treinamento especial para poderem receber esse tipo de espírito aqui na Terra. Se bem que a gente vê alguns aí que não aceitam de forma alguma essas crianças que têm o Down. Hoje está muito mais aberto isso daí, a gente já vê todos esses seres que têm síndrome de Down tendo uma boa aceitação na sociedade e hoje exercendo cargos, sendo artistas e assim por diante, né? Na cidade que eu morava tinha uma pessoa, até a mãe dele escreveu um livro, não lembro o título do livro agora, a respeito disso daí, mas a essência é a seguinte: você ter dó, ficar só criando a criança como se fosse um inútil, que isso não é ajudar. Então, ela descreve toda a sua passagem com o filho. Para vocês terem uma ideia, o filho dela hoje tem uma indústria que empacota esses temperos e assim por diante. Ele é o dono da indústria, embora tenha síndrome de Down, deve estar com mais de 50 anos já. Embora ele tenha síndrome de Down, hoje ele é um industrial, ele é um empregador. Então, não existe limite porque ele tem uma deficiência. Cada um de nós, se a gente for criarmos, né, uma criança dessa daí, como se fosse uma criança normal, tendo todas as possibilidades para ela, todos eles vão ter um bom futuro pela frente. Inclusive, há casos de Down que são professores e exercem vários tipos de atividade, né, hoje em dia, porque os pais fizeram deles pessoas ativas, né? Sim. Antigamente era mais aquela coisa, não vai ter futuro, então tratava de qualquer jeito. Hoje nós temos mais recursos, né? Eu acho que não é só recurso, eu acho que é mais aceitação, né? Antigamente, quando a família tinha alguém com síndrome de Down, eles escondiam, né? E era muito comum uma pessoa que tivesse síndrome de Down morrer bastante jovem, né? Morria com 20 e poucos anos, 30 anos, a morte deles era bastante frequente. E hoje em dia a gente tem pessoas aí com síndrome de Down que já estão... Também tinha muito disso. Não entendi. No caso dos autistas também existia muito disso. Ah, sim. E quando você falou a respeito das pessoas que não nascem sem nada e de repente evolui para um quadro de algum tipo de demência e muitas vezes são influenciados por espíritos obsessores, no caso, se enquadra muito na esquizofrenia, né? Que se desenvolve na maturidade, já na adolescência. Sim, sim. Eu li um estudo uma vez que fala que o esquizofrênico ele tem o QI dele acima da média, né? Ele está entre 100 e 120, a maioria dos esquizofrênicos. Sim, sim. Então, dizem que de gênio e de louco todo mundo tem um pouco, né? O esquizofrênico tem um pouquinho mais. De inteligência e depois de loucura. É verdade. Então, vamos seguir. Vamos ver a infância agora. 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação. O espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto?
Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ou espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos de uma criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre o pueril é objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço existe entre ele e o corpo. 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educar. 384. Por que o choro, a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que a ministra. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Realmente, criança pequena chora. E quer mamar, chora. Tem xixi, chora. Não sei o que, chora. Tudo chora. 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa voltar a outro. De onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança, sabeis? Não, pois bem, vou explicar. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possa imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhes as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real, com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser. E, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes a caráter real
surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Por vezes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância? Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, os achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Ao volverdes à existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo. Para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar. Linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Bom, aqui falamos sobre infância. Essas respostas que nos foram dadas pelos Espíritos são bem interessantes, né? Se a gente saísse da Terra e fôssemos para um planeta mais atrasado, por exemplo, os exilados de Capela, quando aqui chegaram, a gente sai com todo esse cabedal daqui, esse conhecimento, essas comodidades que a gente tem hoje, chega no mundo primitivo que não tem nada, qual que seria a nossa reação, né? Então, quando ele fala ali a respeito de linguagem, se a gente não tivesse infância, que é uma fase de preparação para o espírito, né? Como é que nós nos comportaríamos nesse novo mundo? Nós não conheceríamos a linguagem, nós não teríamos amigos, nós não teríamos nenhuma relação ali. Qual que seria o comportamento se a gente não tivesse essa fase de preparação, essa fase vamos dizer, de recepção para o espírito, né? A Anete Guimarães, ela tem várias palestras que ela fala a respeito da... Eu ia falar dela. Você ia falar dela? O que você ia falar dela? Eu ia falar dela porque eu assisti uma palestra onde ela fala justamente sobre a reencarnação. E aí ela fala que até os 7 anos de idade, a criança tem um contato muito grande com a espiritualidade. Com o espírito guardião. Principalmente com o guardião. Ela tem sensibilidade aflorada nesse período. Então, assim, ela explica que quanto menor a criança é, mais consciente é o espírito. Conforme ela vai crescendo, o espírito vai se tornando inconsciente. E aí ficam os ensinamentos dos pais e tudo também que ela ouve, que os pais e as mães falam, pode falar na frente deles, que eles não entendem, é quando é mais complicado, porque o espírito tem consciência e ele absorve tudo para a maturidade. Eu estava lembrando foi uma palestra muito interessante dela. Ela tem várias outras. Ela fez uma aqui, inclusive na nossa casa, né? Que ela fala que a criança... Foi aqui mesmo que eu vi. Foi até os 4 anos de idade, que a criança lembra muito da encarnação anterior.
é o momento da gente torcer o pepino, né? Você, nessa fase, a primeira infância que se chama, né? É hora de você dominar aquele espírito, porque se você permitir que ele volte aos seus erros antigos, a partir dali você já não tem mais controle sobre ele. Isso que você falou de 7 anos, tem... eu não sei onde está escrito isso, mas eu já ouvi em várias palestras o pessoal falar que até os 7 anos o espírito guardião ele está diretamente ligado à criança, ele está sempre muito próximo da criança. Dos 7 aos 14 anos ele já começa a se afastar. Então, não é que chegou aos 7 anos já vai se afastar. Aos poucos ele vai se afastando e vai fazendo, vai tendo outras atividades. A partir dos 14 anos ele já está afastado, né? E quando o espírito encarnado ele precisa passar por alguma prova, alguma coisa, então esse espírito guardião ele se aproxima, ele vem para auxiliar na prova, às vezes vem até aparece. Sim, ele está sempre em conexão. Quando a gente está dormindo, né, ele vem nos preparar, você vai passar por uma prova, ele vem nos alertar sobre as provas pelas quais a gente vai passar. Então, a partir dos 14 anos, na hora do vamos ver, que a gente lembra do espírito guardião, ele se aproxima da gente, senão ele vai ter outros afazeres que não podia ficar no espírito improdutivo só ligado àquela pessoa o tempo inteiro. Né? Até por conta da oração, né, Dirceu? Porque a pessoa que se mantém conectada com Deus, está vigiando, como diz nas palavras de Jesus, orai e vigiai, se nós estamos sempre vigiando, eles estão sempre próximos. Se nós nos afastamos, eles têm outros afazeres. Eles se aproximam quando nós buscamos. Sim. A ideia é essa daí, né? Se você acha que você dá conta sozinho do recado, te vira. Se não, faz isso comigo não. Não trava, não. Outro dia eu fiz isso daí, eu estava participando de uma reunião lá da faculdade, travei essa máquina aqui, fiquei só escutando, não podia participar de nada. Então, vamos seguir? Alguma dúvida? Alguma certeza? Não, tá tudo certo. Tudo certo? Então, tá bom. Então, vamos lá. O tema agora é simpatia e antipatia terrenas. 386. Podem dois seres que se conheceram, estimaram, encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sinceras afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam de atração de dois espíritos, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. 386A. Não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. 389. A repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má?
De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade de modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que o tem melhor? Numa e noutra indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá, e porque díspares dos deles são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Então, são os casos de simpatia e antipatia, né? Já ouvi muita gente falar, eu tenho mais ligação com meu amigo do que com meus irmãos. Normalmente, a gente é destinado a nascer num lar onde nós teremos o melhor para o nosso aprendizado, né? Seja como forma de reconciliação, seja como forma de estarmos à prova num desajuste moral, ou para estarmos ali para sermos guindados a termos um aumento moral e assim por diante. E nem sempre os espíritos que estão ali reencarnados são espíritos que já eram simpáticos a gente. Às vezes a gente encontra esses amigos espirituais encarnados em outros amigos aqui. Por isso que vem essa máxima aí, eu tenho mais ligação com meu amigo do que com meus irmãos. Se bem que no seio familiar sempre tem a disputa, né? Se é o filho mais velho, quando vem o segundo, ele tem que dividir a mãe e o pai, né? Nem sempre é fácil para os mais velhos dividirem os pais. Aí vem aquele sofrimento, né? Eu tenho um neto, ele queria um irmão. Aí veio o irmão, a diferença muito grande de idade entre eles, quase 5 anos de idade. Aí quando ele viu que não podia brincar, ele queria devolver. Então, graças a Deus, hoje eles se dão bem, mas no começo foi meio difícil. Alguma dúvida, pessoal? Não, Dirceu. Não. Então, eu tenho uma dúvida. Não, Dirceu. Não. Eu tenho uma dúvida. Quem vai fazer a prece de fechadura, de encerramento? Alguém? Eu faço. Ótimo. Então, vamos lá, Cristina. Eu vou fazer uma prece simples hoje. Vou pedir apenas um agradecimento pela aula de hoje, que, na minha opinião, foi bastante produtiva. E espero que os nossos irmãos que estão no curso e não estão conseguindo assistir essas aulas, que eles consigam ter a absorção dos mesmos conhecimentos que nós estamos tendo hoje e em outras aulas. Peço que nós tenhamos todos uma noite de paz e de bom ânimo para amanhã. Que seja mais um dia de labuta e que a gente siga esperançoso com os dias que estão pela frente. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado para vocês. Uma boa semana. Deixe-me parar a gravação. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus, viu? Vocês também. Igualmente para todos. Amém.